Bom dia, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje iremos estudar um pouco da Bíblia. Vou falar aqui sobre um capítulo que se encontra em Lucas 18, versículo 9 a 14. É um capítulo muito conhecido para quem estuda a Bíblia, né? Que é sobre os fariseus e os publicanos. Eu achei interessante e queria compartilhar e estudar com os irmãos. Aqui diz que os fariseus, para quem ainda não sabe quem é os fariseus eram grupos religiosos da época, né? Líderes religiosos, que fazia parte também do Sinédrio, né? Para quem não sabe ainda, o Sinédrio era constituído por 71 membros, né? Era uma espécie de corte suprema. Eles tinham o poder de julgar perante as leis de Moisés, né? De acordo com as leis de Moisés, eles julgavam. A Bíblia também fala que eles participaram do julgamento de Cristo, né? Forjaram aquele julgamento para levar Cristo à morte. A gente vê também que o Sinédrio tinha como presidente o sumo sacerdote, né? Que era seu presidente na época. Por isso os fariseus tinham grande poder na época, né? Porque eles faziam parte do Sinédrio. Não somente os fariseus, como os saduceus, os escribas, né? Os escribas, para quem não sabe, eram doutores da lei, né? Conhecedor profundamente das leis de Moisés. Portanto, ele era quem tinha o direito de interpretar as leis. Gamaliel era um deles, né? Gamaliel foi o instrutor, para quem não sabe ainda, de Paulo, né? Foi o professor de Paulo. Portanto, irmãos, eram constituídos por essas lideranças, né? Religiosas. Os fariseus, saduceus, os escribas. Os saduceus com os fariseus não se entendia bem, porque a Bíblia fala que os saduceus não acreditavam em ressurreição, enquanto os fariseus acreditavam em ressurreição, né? E havia esse desentendimento entre eles. Mas também fala que quando foi para forjar o julgamento de Cristo, eles se uniram, né? Também para levar Cristo à morte. Então é isso, né? Os fariseus são um grupo de judeus composto de líderes religiosos da época de Jesus. E aqui o publicano, eu acho que quase todo mundo sabe que os publicanos eram os cobradores de impostos, né? No caso, a Bíblia fala de dois personagens muito conhecidos, né? De Zaqueu, que era o publicano, o próprio Mateus, né? O apóstolo de Cristo, foi chamado. Os publicanos eram cobradores de impostos porque eles trabalhavam para o Império Romano. Aí aqui fala, dando seguimento aqui, irmãos, aqui no versículo 9 diz: propôs também esta parábola, né? Jesus propôs esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus estava falando aqui justamente dos fariseus, né? Porque se achavam cumpridor das leis de Moisés, né? E por isso achavam que somente eles eram salvos, né? E enquanto Jesus esteve aqui na terra, houve vários confrontos de Jesus com os fariseus, porque Jesus não concordava com o seu método de agir, porque eles agiam com vaidade, desprezando os demais irmãos. E isso Jesus condenou várias vezes, essas práticas. Aí diz assim: propôs também estas parábolas a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ali 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graça te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Mais uma vez aqui você já vê que o fariseu aqui está se achando, né? Julgando o próximo sem saber de nada, porque os julgamentos pertencem a Deus e a mais ninguém. E por isso que Jesus cita essa parábola, né? Comparando os fariseus, que se achavam santos, os únicos salvos da época, porque eram cumpridores das leis de Moisés, observadores, mas estava deixando seu verdadeiro valor, sua verdadeira fé, que é adorar a Deus de todo o coração e não como vaidade, né? Desprezando o próximo. Aí aqui ele dizendo: jejuno 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus,
ser propício a mim, o pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, né, o publicano, e não aquele, porque todo o que si mesmo se exaltar será humilhado, que é o caso do fariseu, né? Mas o que si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, o que eu vejo aqui nessa parábola, irmão, é porque o fariseu faltou humildade, né? E ele se achava salvo, condenando o seu irmão, né? Só porque era publicano. Isso é um dos maiores erros. Eu vejo hoje muitos fariseus agindo dentro das igrejas. Mas não é assim o que a Bíblia, não é assim o que Cristo quer que nós façamos. Que Cristo quer que nós sejamos humildes de coração, amamos uns aos outros. As pessoas às vezes subjugam o irmão porque não vive como ele vive dentro das igrejas, em vez de orientá-lo a seguir o caminho de Deus, já começa a julgar que aquela pessoa está no inferno, que não tem salvação. Isso é um dos maiores erros que eu vejo dentro das igrejas. Não é todos, irmãos, que tem pessoas dentro das igrejas, conhecedores da verdadeira palavra de Deus, que não é de acordo com essa forma de agir. Eu sei que existem muitas pessoas dentro da igreja que são humildes e veem de maneira diferente, mas infelizmente muitos se acham. Portanto, eu vejo que existem hoje ainda muitos fariseus dentro das igrejas, porque a salvação é para todos e nunca é tarde. A gente vê aquele ladrão lá na cruz que morreu com Cristo, ele teve salvação na última hora, né? Ao morrer lá na cruz, Jesus o salvou, porque ele se arrependeu de tudo que tinha feito perante a sua vida. Portanto, eu digo, nós não somos dignos de julgar ninguém. Nós podemos orientá-los, aí sim, a seguir o caminho de Deus. Mas nunca se achar que já está salvo e seu irmão está condenado. É isso, irmãos, é isso que eu vejo, que todos continuem na fé em Deus, com amor ao próximo, tendo humildade, porque é isso que Deus quer que nós façamos aqui na terra, ajudando ao próximo, as pessoas que estão caídas. É isso que não subjugando, porque isso é um dos maiores erros, isso é uma das práticas que Jesus mais combateu na época quando esteve aqui na terra. E nós sabemos que a Bíblia diz que o projeto de Deus de salvação é para todos e não só para um grupo de pessoas. Que a paz do Senhor esteja com todos e que vocês meditem bem nesta palavra. Que Deus a abençoe a todos.